Então, foi dado início à gravação. Vamos continuar vendo o nosso assunto, né, que a gente estava vendo semana passada, a gente parou na camada de rede. Nós estudamos até o final a camada de transporte. Vamos iniciar agora a camada de rede. Vamos ver o funcionamento da camada de rede e iniciar a ver como funciona o protocolo IP. Bom, então nós temos que no modelo OSI, né, a camada de rede utiliza os serviços oferecidos pela camada de enlace. Então, tanto no modelo OSI quanto na arquitetura TCP/IP, o objetivo da camada de rede, um dos objetivos, né, é melhorar o serviço oferecido pela camada de enlace. Então, pegar o serviço oferecido pela camada logo abaixo dela e oferecer um serviço melhor para a camada de transporte. Já estudamos a camada de transporte e vimos que a camada de transporte tem o objetivo de transformar uma comunicação em algo confiável, né, que possa ser entendido entre o receptor e que não haja perda nenhuma, né. A camada de enlace, ela oferece um serviço de comunicação lado a lado, então faz com que a mensagem chegue na próxima máquina, tá? A função da camada de rede, sob esse ponto de vista da hierarquia de camadas, é pegar a comunicação da camada de enlace, que é uma comunicação lado a lado, que faz entrega no ambiente de rede local, e expandir essa entrega para um ambiente maior de uma rede, né? No caso da internet, fazer com que a informação vá de uma máquina, origem, até a máquina de destino, né, independentemente de onde se encontra na grande rede, né? Então, tem como objetivo organizar a comunicação em nível de enlace, né? Para isso, ela deve garantir, né, com que um hospedeiro consiga se comunicar com o hospedeiro vizinho. Desculpa, esse é da camada de enlace, né? Partindo desse serviço de comunicação lado a lado, então, que é a camada de enlace, a camada de rede vai promover a comunicação no âmbito global, né? Para isso, ela precisa definir um esquema de endereçamento que seja aceito por toda a rede, né? Não, cada tecnologia de rede, cada placa de rede tem um esquema de endereçamento diferente que é específico daquela tecnologia. Mas para todos os equipamentos consigam se comunicar numa rede, é necessário que esses equipamentos concordem, no mínimo, com uma forma de endereçar, para que eles possam dizer para qual outro equipamento estão enviando mensagens, tá? Então, é a função da camada de rede promover esse endereço que tem que ser único para toda a rede, né? Único não o endereço só, claro, né? Única forma de fazer esse endereço. No caso da internet, é necessário endereço IP, né? Então, independente do endereço que a placa de rede, que a tecnologia de rede tenha, uma máquina para se comunicar na internet necessita de endereço IP. E quem define isso, obviamente, é o IP, que é o protocolo da camada de rede, né? Além de definir um endereço que seja aceito por todos, que todos concordem nessa forma de endereçamento, precisa também fazer com que a informação encontre um caminho até esse endereço. Então, para isso, ela precisa realizar o roteamento, né, que é encontrar na rede o caminho até o destino. Então, também faz parte da camada de rede o roteamento da rede, encontrar todos os caminhos na rede. Bom, a quantidade máxima de dados que pode ser trocada entre dados da camada de rede possui um tamanho limitado, né? Já viu aqui, aliás, vamos ver aqui, né? A rede, a internet é um exemplo, né? Trabalha com comutação de pacotes, sempre mensagens pequenas, né? Então, isso limita o tamanho da mensagem, né? Então, agora, se a gente precisa trocar mensagens maiores, por exemplo, o TCP precisa enviar mensagem que é muito maior do que a rede tem capacidade, né? O TCP vai pegar essa mensagem maior, né, vai quebrar em partes menores, né? E cada uma dessas partes menores que o TCP quebrar, vai ser um segmento, ele vai colocar dentro de um datagrama IP. Então, o IP ele já vai estar carregando parte de uma mensagem maior, que um protocolo de transporte pode ser fragmentado, né? Essa unidade, tá, a gente chama de pacote. Então, na camada de rede, a unidade de dados trocada é o pacote, né? Na camada de enlace, a gente dá o nome de segmento. Na camada de rede, a gente dá o nome de pacote. Então, a camada de rede cuida da transferência de pacotes, desde a origem até o destino, né? Mas numa grande rede, pode ser que seja necessário passar por vários meios de comunicação e diferentes roteadores, tá?
isso pode causar alguns problemas na comunicação, né? Pode ser necessário fragmentar ainda mais esse pacote, pode ser que esse pacote, mesmo sendo da origem já em partes menores, seja muito grande para passar por determinada tecnologia de rede, então vai precisar fragmentar, tá? Pode ser que caminhos variem ao longo do tempo, então pode ser necessário fazer ajustes no protocolo de roteamento, né? Dados podem ser perdidos, né? Então, a camada de rede vai ter que lidar com todas essas características. A camada de rede é a camada de nível mais baixo, né, que lida com a comunicação fim a fim. Então, abaixo dela, nenhuma outra camada consegue ver a comunicação fim a fim, né? Então, se eu estou aqui no meu computador, mandando uma mensagem para outro computador que está em outro país, né, a camada de rede vai ver esse computador do outro lado, né? Já a camada de enlace para baixo, só a comunicação lado a lado, né? Então, é a camada mais baixa que enxerga qualquer destino. Para conseguir realizar essa comunicação, ela deve conhecer toda a topologia da subrede de comunicação, né? Se ela tem como grande missão, grande função, levar para qualquer lugar a mensagem, ela tem que conhecer, ela tem que saber como funciona essa topologia, né? Ela precisa escolher rotas, mas não basta simplesmente escolher rotas, né? A gente tem que visem sobrecarregar parte da rede enquanto outras ficam ociosas, né? Então, não pode deixar isso acontecer. Então, não é apenas escolher a rota, mas escolher uma boa rota de modo que toda a rede flua bem, né? E compatibilizar a comunicação entre os diferentes tipos de sub-rede existentes, né? A gente tem redes como, por exemplo, redes Ethernet, que tem um formato de pacote. Rede Wi-Fi tem outro formato de pacote. PPP tem outro formato de pacote. Então, ela tem que ficar fazendo as conversões dos formatos de pacote pelas vários sub-redes conforme vão passando, né? Compatibilizando, então, esses diferentes tipos de sub-redes. Então, na camada de rede, né, na origem, o que acontece? A camada de rede cria um pacote com dados provenientes da camada superior. Então, ela pega dados que a camada de transporte monta. A camada de transporte pega um segmento, né, de dados da aplicação e coloca o cabeçalho dela, um cabeçalho de transporte, né? Isso tudo, né, dados da camada de transporte, dados da aplicação que foi segmentado, mais o cabeçalho de transporte, tudo isso vira dado para a camada de rede, que ainda acrescenta o cabeçalho dela. Então, acrescenta um cabeçalho com informações de endereço, origem, endereço, destino, entre outras coisas, né? Em sistemas com mais de uma interface de rede, consulta suas tabelas de repasse para determinar por qual interface o pacote deve ser encaminhado. Então, ela tem tabelas de repasse que dizem para onde deve sair um pacote, né? Então, esse pacote aqui foi entregue pela camada de transporte para a camada de rede, a camada de rede envia isso para a rede, isso bate no roteador. Então, o roteador tem aqui uma linha de entrada dele e tem duas linhas pela qual pode sair, né? Por qual linha a informação vai sair? Então, a camada de rede tem que tomar essa decisão de roteamento, né? Nas máquinas intermediárias, nos hospedeiros intermediários, que no caso serão os roteadores, né? O que cabe ao roteador? Receber o pacote, como eu acabei de falar, né? Consultar pela repasse e enviar pela interface apropriada, tá? Tal qual na origem. Já no destino, a camada de rede verifica se o endereço de destino do pacote é mesmo do hospedeiro. Caso chegue, entrega para a camada superior. Então, no caso aqui, no roteador, chega nesse roteador, tem que decidir, vai por cima ou vai por baixo? Vai escolher o caminho, vai por cima, né? Chega no outro roteador, tem 3 saídas. Por qual das 3 saídas ele vai enviar, né? Então, a primeira coisa que ele faz verifica se o pacote é para ele. Não é, envia por uma das suas portas. É por essa porta aqui à direita. Aí cai numa rede. A entrega para um computador dessa rede. O que o computador faz? Verifica se o endereço é o dele. Se não for, ele não vai receber. Como é o dele, nesse momento ele recebe. Ele recebe o pacote, ele abre o pacote, recria o segmento original, o cabeçalho de transporte e tudo mais, e envia para a entidade de transporte esse segmento que acabou de chegar, tá? Então, cada máquina, ao longo do caminho, recebe por uma de suas interfaces, verifica se é para ela, se for para ela, fica com a informação, se não for para ela, repassa adiante,
né? Para isso, consulta as chamadas tabelas de repasse, que a gente vai dar uma estudada nela daqui a pouco. Bom, a camada de rede, ela trabalha com um tipo de comutação chamada Store and Forward, né? O que é a comutação Store and Forward, né? Tem uma pergunta aqui, né? Como o pacote vai da origem até o destino? Vai diretamente ou saltando de hospedeiro a hospedeiro, né? Bom, um hospedeiro com pacote enviar transmite para o roteador mais próximo. A gente acabou de ver uma imagem disso, né? O pacote, então, totalmente recebido, tá? Isso aqui é que é a parte importante, ele recebe por inteiro pelo roteador e após ter chegado por completo, ele é conferido, tá? Então, ele fica totalmente armazenado para poder ser conferido, tá? Isso é o que a gente chama de comutação Store and Forward. Ele recebe tudo antes, depois que ele encaminha, tá? Então, esse é o processamento típico da camada de rede. A camada de enlace, ela pode fazer esse processamento, né? Ou switches de mais alto desempenho, eles fazem um trabalho diferente, né? Conforme a informação chega no switch, o switch rapidamente determina a porta de saída, né? E a mensagem que está chegando no switch por uma porta já está saindo pela outra. Então, a mensagem ainda nem acabou de chegar por completo, mas ela já está indo para a rede, né? Esse é um processamento diferente do processamento do roteador, né? O roteador, ele recebe o pacote inteiro, né? Recebe toda a informação, armazena, verifica, e depois que está tudo verificado, está tudo certo, é que ele envia para a porta de saída, tá? Então, em seguida, ele é encaminhado para o próximo roteador ao longo do caminho, até alcançar o destino, e no destino é entregue, né? Então, esse processamento do roteador Store and Forward, armazenar e encaminhar, né? Mecanismo conhecido como computação de pacote Store and Forward, de armazenar e encaminhar, que é diferente do processamento cut-through feito por alguns switches, que a gente chama de processamento de penetração. Bom, a questão do repasse e do roteamento, tá? A gente comentou aqui anteriormente, né, que o roteador ele usa a tabela de repasse. Tá aqui, vamos ver aqui, tá? Consulta as suas tabelas de repasse nos outros intermediários. Vamos ver o que são essas tabelas de repasse. Então, a camada de rede leva o pacote até o destino, né? Para isso, ela tem que passar de hospedeiro em hospedeiro, né, de equipamento em equipamento. O roteador ele é considerado um hospedeiro, né? O pacote é armazenado por completo para depois retransmitir. Faz isso por todo o caminho até o destino, né? Agora, como a camada de rede sabe qual caminho deve ser seguido, né? Para isso, ela faz duas tarefas importantes, tem duas funções importantes, são chamadas repasse e roteamento. Começando pelo repasse, né? O roteador normalmente possui várias interfaces de rede, né? O maior roteador que eu trabalhei, né, ele possuía 48 interfaces de rede, que eu trabalhei diretamente, tá? Então, às vezes a gente está acostumado com roteador com duas interfaces, né, principalmente para uso doméstico, mas um roteador de núcleo de rede ele pode ter muitas interfaces realmente, né? Isso está de longe de ser o roteador com mais interfaces que existe. Tá? Existem roteadores com mais de 200 interfaces com tranquilidade, tá? No grande núcleo da rede também não costuma ter tantas interfaces, não. Mas aqui é só para exemplificar, o roteador pode ter muitas interfaces, né? Quando o pacote chega por uma das interfaces, ele deve verificar o destino desse pacote e decidir por qual de linha de saída do pacote deve ser enviado, né? Essa tarefa de a informação chega em um roteador, tá? E ele tem que escolher uma das linhas de saída, é chamada de repasse, tá? Esse repasse é um trabalho local que cabe somente ao roteador que está desempenhando aquela tarefa, de escolher por qual das interfaces deve seguir um pacote que chega, tá? Então, a escolha da interface de saída é o que a gente chama de repasse, trabalho local. Já sobre roteamento, né? A camada de rede tem que decidir, então, um caminho para ser seguido por um pacote até que chegue ao destino, né? Então, para passar por vários equipamentos, qual o melhor caminho, tá? Só tem uma maneira de saber o melhor caminho, é por intermédio de troca de informações entre os roteadores sobre o estado da rede.
né? Então, o roteador ele precisa saber o que está acontecendo nos outros roteadores, de forma que ele possa decidir o melhor caminho até cada destino, né? A gente chama de roteamento, então, esse trabalho, que é um trabalho global, né, de escolher os caminhos por uma rede para que o repasse possa ser realizado. Tá? Então, a diferença é que o roteamento ele é global, né, enquanto o repasse é local. O repasse só depende do roteador que está sendo, no qual o pacote está. O roteamento depende da conversa entre todos os roteadores. O algoritmo que realiza essa tarefa, né, de fazer com que todos os roteadores troquem informações entre eles, é conhecido como algoritmo de roteamento. Bom, então, enquanto o repasse refere a uma ação realizada localmente para o roteador, né, o roteamento é uma ação global. Mas a gente já percebeu aqui que existe uma relação bastante próxima entre repasse e roteamento, né? Para escolher a melhor rota, um conjunto de roteadores precisa trocar informações, né, entre roteadores da vizinhança. Diferentes algoritmos com diferentes propriedades podem ser utilizados nessa tarefa. Então, a gente vai estudar aqui alguns algoritmos de roteamento, né? Em particular, nós temos o roteamento de estado de enlace, nós temos o roteamento de vetor de distância, nós temos o roteamento hierárquico. Tá? Então, temos um roteamento que é híbrido, que é uma mistura de alguns desses, né? Então, qual dos algoritmos vai ser utilizado? Tá? É uma decisão que um administrador de uma subrede vai ter que tomar. Tá? Mas, embora possa existir vários algoritmos diferentes, dentro de uma subrede, um mesmo algoritmo tem que ser utilizado, né? Porque eles têm que chegar à mesma conclusão, né? Todos os roteadores têm que chegar à mesma conclusão sobre as rotas a serem utilizadas. Então, dentro de um ambiente subrede, vai ser eleito um tipo de algoritmo. Ele vai ser utilizado. Uma vez calculada a rota para todos os destinos, os algoritmos de roteamento criam as tabelas de repasse. Então, a gente repara que primeiro entra em ação roteamento, tá? E o resultado do algoritmo de roteamento vai ser a criação das tabelas de repasse, né? Então, o algoritmo de roteamento é uma tarefa um pouco mais demorada, e as tabelas de repasse são montadas para sejam tomadas decisões rápidas sobre o roteamento. Essas tabelas de repasse são indexadas pelos possíveis endereços de destino de um pacote. Indicam qual interface o pacote tem que ser seguido. Então, tem um roteador, chega uma informação. Quais são os possíveis endereços? Os possíveis endereços não são aqueles a que o roteador está ligado, não. Os possíveis endereços é qualquer endereço da internet, né? Então, o roteador ver. Se chegar para o endereço A, sai por essa porta aqui. Se chegar para o B, sai por essa aqui. Se chegar para o C, é pela porta de cima também. O D também é a porta de cima. O E já é uma determinada outra porta de saída. Então, vai ter uma grande tabela, né? Quando o pacote chega, uma das informações que o pacote tem no campo de cabeçalho é o endereço do destino. O endereço do destino vai alimentar essa tabela, ele vai ser procurado na tabela. Quando encontra uma linha com aquele endereço destino, essa linha terá algumas informações, entre elas a porta de saída. Por exemplo, porta número 2. Se essa aqui é a porta número 2, esse pacote é encaminhado por essa porta, tá? Então, repasse a tarefa de de consultar essa tabela. Então, quando chega um pacote em um roteador, é necessário fazer o repasse desse pacote, né? O processo responsável pelo repasse verifica o destino do pacote, né, de endereço destino, consulta a tabela de repasse e obtém a interface. Então, aquele desenhozinho que eu fiz no slide anterior. Bom, na camada de rede existem duas grandes tecnologias para o funcionamento dela, que é a tecnologia de circuitos virtuais e datagramas, né? Foram criadas redes com essas duas tecnologias, né? Cada uma tem sua característica, cada uma tem sua vantagem e sua desvantagem. Redes de circuitos virtuais foram utilizadas em redes ATM, que foram, assim, a gente pode dizer, praticamente as primeiras redes de alta velocidade, né? E as redes de datagrama são utilizadas na internet, né, pelo protocolo IP. Tá? Só para já citar rapidamente, temos dois tipos de rede que são muito utilizados, cada uma com uma tecnologia diferente. Então, basicamente, há duas formas de organizar. Uma é utilizando conexões, outra é trabalhar sem conexões. Essas conexões, a gente está falando de conexão no nível de rede.
é um pouco diferente da conexão no nível de transporte. Até porque a conexão da camada de transporte é entre dois processos, entre duas aplicações, enquanto uma conexão na camada de rede é entre dois equipamentos, entre duas máquinas. Então, na camada de rede, um serviço orientado à conexão costuma ser chamado de circuito virtual. Tá? Enquanto que um serviço de entrega de pacotes independentes, sem relação nenhuma com pacotes que já foram enviados, né, costuma ser chamado de serviço de datagramas. Esses dois serviços, com conexão e sem conexão da camada de rede, né, são diferentes dos serviços com conexão e sem conexão da camada de transporte. Tá? Estou começando aí por circuitos virtuais. A ideia do circuito virtual é evitar a necessidade de escolher uma nova rota para cada pacote que passa. Né? Então, na criação do circuito virtual, a rota é estabelecida no momento em que é feita uma conexão, né? E todos os pacotes dessa conexão seguirão pela mesma rota. Né? Então, ele é utilizado em sub-rede com serviço de rede orientada à conexão. Né? Quando é necessário o estabelecimento da conexão, é criada uma rota entre o hospedeiro origem e o hospedeiro destino. E essa rota vai ser utilizada por todo o tráfego que flui pela conexão entre os hospedeiros. Né? Se houver algum problema na rede, nesse caminho, a conexão terá que ser interrompida e terá que ser feita uma nova conexão. Né? Essa já é uma diferença para a conexão do serviço de transporte. Né? Uma conexão do serviço de transporte, se há um problema no meio do caminho, a conexão simplesmente toma outra rota, escolhe outra rota, segue por outro caminho e tudo continua fluindo normalmente. Numa rede de circuito virtual, quando dá um problema na rede, a conexão simplesmente se perde. Né? E quando uma conexão é liberada, o circuito deixa de existir. Redes de circuito virtuais, elas são muito úteis para serviços, por exemplo, que necessitam de garantia de banda. Né? Um serviço de VoIP, por exemplo, de telefonia via rede, né? Se passa por uma rede de, mesmo o VoIP, né, que é sobre IP, o IP ele pode ser encapsulado numa conexão ATM, por exemplo, né? Você consegue uma garantia de qualidade de serviço de forma que esse pacote ele tenha sempre, pacote não, né? Essa conexão tenha sempre uma mesma banda de transmissão, tá? Sem gargalar nada, sem ter nenhum tipo de problema de atraso do pacote. Então, as redes de circuitos virtuais elas têm como dar essa garantia, enquanto a rede de datagrama não tem como dar essa garantia. Bom, o circuito virtual ele consiste, tá, em três coisinhas. Né? Um caminho definido entre uma origem e um destino. Tá? Números de identificação de circuitos virtuais, um para cada enlace ao longo do caminho. E registros em tabelas de comutadores ao longo do caminho. Tá? Repara aqui que, normalmente, circuito virtual não chama de roteador, chama de comutador. Tá? Mas, no final, é para realizar a mesma tarefa. Então, esses três, né, o caminho, o número de identificação e os registros nas tabelas é que formam um circuito virtual. Tá? Vamos ver isso aí na imagem que vai ficar mais fácil. Então, está aqui, tá, um exemplo de uma subrede, né, com os comutadores, né, e a máquina H1 estabelecendo uma comunicação, um circuito virtual com a máquina H2. Certo? Esse circuito aqui está levando uma informação de H1 até H2. Está estabelecido o caminho pelo circuito. Tá? Então, vamos lá. O que são as três coisas? Um caminho definido entre origem e destino. Está definido aqui a rota. Esse é o caminho. Tá? Números de identificadores de circuitos virtuais. Estou aqui os números, ó, 23, 8, 37, 22, 16. Tá? E está até claro aqui, ó, um para cada enlace ao longo do caminho, não o mesmo número. E registros em tabelas. Né? Então, aqui as tabelas com registros. Tá? Então, uma informação, quando sai da máquina H1 para chegar até a máquina H2, já está estabelecida essa rota e já está estabelecida aqui as tabelas de repasse. Tá? Tudo foi definido no momento da conexão. Quando ele quer mandar uma informação até o destino, H1 sabe que para falar com H2 tem que usar o circuito virtual 23. Tá? Então ele manda o circuito virtual 23, mas ao longo do caminho o circuito muda de número. Tá? A gente vai discutir por que muda daqui a pouco. Tá?
Mas o fato muda, fica mais fácil quando muda. Por incrível que pareça, fica mais fácil, né? Então, mas ele sabe o seguinte, para ele, o circuito virtual 23. Então, quando ele manda uma informação, a informação sai com o circuito virtual 23. O que a tabela de repasse do comutador A tem? A tabela de repasse deles diz o seguinte, tudo que chegar pela linha 1 com circuito virtual 23, ele vai mandar pela linha 3 com circuito virtual 8. Né? Então, entrou pela linha 1 com 23, sai pela linha 3 com circuito 8. Ele rapidamente decide sobre a saída. Né? Já que no repasse B tem que sair por baixo. Tá? Então, ele vê, entrou pela linha 1 com circuito 8, sai pela linha 2 com circuito 37. Então, foi 37. E vai ser assim, igual em todos os comutadores. Né? Entra pela linha 2 com circuito 37, sai pela linha 3 com circuito 22. No F, entra pela linha 1 com circuito 22, sai pela linha 3 com circuito 16. E H2 sabe que tudo que está chegando para ele com circuito virtual 16 veio de H1. Tá? Então, as decisões de roteamento, nesse caso, decisões de repasse, tá? Elas são muito mais rápidas, porque em vez de estar indexada por todos os endereços possíveis de todos os destinos, ela está indexada apenas por números inteiros que identificam os circuitos que estão estabelecidos. Dessa forma, a consulta é bem mais rápida, a decisão é bem mais rápida. Tá? São redes que normalmente trabalham com o chaveamento mais rápido. Sempre que um novo circuito virtual é estabelecido através do computador, né, um registro para esse circuito é adicionado à tabela do computador, aquela tabelinha que a gente acabou de ver. Então, claro, tem que ter tabelas para todos os circuitos que passam por ele. Sempre que um circuito virtual termina, suas informações são removidas do computador, dos computadores, né, ao longo do caminho. Né? Isso aí é óbvio, né? O circuito não vai existir mais, não tem por que ficar na tabela ocupando espaço e dificultando mais e demorando mais as consultas. A utilização de diferentes identificadores para circuitos virtuais ao longo do caminho simplifica o trabalho. Né? Então, trocar o número aqui simplifica. Por que simplifica? Vamos supor que quiséssemos o mesmo número de circuito virtual ao longo de todo o caminho, que o número não mudasse. Né? O fato do número mudar ia ser necessário que todos os comutadores, durante a fase de estabelecimento da conexão, precisassem conversar entre si, descobrir um número que estivesse livre entre todos eles e todos utilizarem o mesmo número. E isso não estaria nenhum ganho em desempenho, porque de qualquer maneira ia ter que consultar na linha de entrada o valor do circuito virtual. Ao passo que, se pudesse ser diferente ao longo de todo o caminho, o que o computador faz? Ele pega o primeiro número que está vago dele e disponibiliza para uso para aquele circuito virtual. Então, ele resolve com bastante facilidade isso aí. Fica bem mais fácil. Ao estabelecer um caminho dessa forma, é como se colocasse um circuito físico, como um cabo de rede, ligando diretamente os hospedeiros. Né? Então, é como se houvesse realmente um cabo, é como se eu esticasse um cabo de uma máquina até outra diretamente. Por isso que a gente chama de circuito virtual. Né? Dá a impressão que existe realmente um circuito, mas é virtual. Outra característica é que, como os pacotes seguem sempre pelo mesmo caminho, eles chegam na mesma ordem que saíram. Né? Então, a gente viu que na internet existe o problema de pacotes poderem seguir por caminhos diferentes e, por isso, eles podem chegar em ordem diferente. Um pacote que saiu depois pode passar à frente de um pacote que saiu antes e chegar antes no destino. Numa rede de circuito virtual, isso não vai acontecer. Os pacotes vão seguir sempre pelo mesmo caminho. Existem 3 fases que podem ser identificadas também no circuito virtual, então, tal como numa transferência por TCP. Primeiro, estabelecimento do circuito virtual, que é o estabelecimento da conexão, para depois acontecer a transferência de dados. Depois existe o encerramento do circuito virtual. Bom, então, a gente viu redes de circuitos virtuais e redes de datagrama, como elas funcionam. Bom, na rede de datagrama, nenhuma rota é previamente definida. Né? Sempre que um datagrama for enviado, ele vai seguir um caminho decidido naquele momento. Né?
Então, cada roteador ao longo do caminho usa o endereço de destino do pacote para determinar a interface de saída, ou seja, ele realiza o repasse. Tá? Então, tem que consultar em uma tabela que pode ser bastante grande os endereços possíveis. Né? Como não há estabelecimento de circuitos, né, roteadores devem manter tabela de repasse baseada nos endereços de destino do pacote, qualquer que seja o destino. Então, uma rede tem que tomar muitas decisões de roteamento diferentes sobre os vários destinos, precisa ter várias entradas nas suas tabelas de repasse. Né? A princípio, em roteador de núcleo, né, precisaria ter todos os endereços disponíveis na internet. Então, que seria uma tabela gigantesca. Mas a gente vai ver que mais adiante que tem uma maneira de simplificar essas tabelas. Tá? Ainda ficam grandes, mas diminuem bastante o tamanho. Outra coisa é que se as tabelas de repasse forem alteradas durante uma transferência, os datagramas de uma mensagem podem fazer caminhos diferentes até o destino. O que já vimos é impossível de acontecer num circuito de uma rede de circuito virtual. Por que uma rota é alterada? Né? Uma possibilidade que os pacotes estavam passando por uma região que ficou sobrecarregada. Né? A gente já estudou aqui mecanismo de controle de congestionamento, a gente já viu que uma rede ela pode ficar congestionada durante um determinado período. Né? O algoritmo de roteamento pode plotar essa situação, pode ver que aquela parte da rede está muito congestionada e decidir fazer um outro caminho para aliviar um pouco a rede. Né? Então, ele prefere enviar os pacotes para uma região que tenha melhores condições. Com isso, as rotas mudam. Né? Uma consequência é que os primeiros pacotes que estão seguindo pelo novo caminho podem chegar no destino antes dos pacotes que seguiram pelo caminho antigo. Logo, pode um pacote passar à frente de outro. Quais problemas podem acontecer em uma rede de datagrama? Né? Pode acontecer a perda de datagramas, né? A informação se perder antes de chegar ao destino. Os datagramas podem chegar com erro no destino. Os datagramas podem chegar fora de ordem no destino. E ainda, datagramas podem ser duplicados. Tá? Em algumas tecnologias de rede, onde existe o reenvio pela camada de enlace, elas provocam duplicação de pacotes. Né? Isso não é raro, por exemplo, nas redes Wi-Fi, na rede sem fio. Então, endereçamento. Tá? A gente viu que para que equipamentos concordem com o funcionamento de uma rede, né, é necessário, tá, que todos eles tenham o mesmo tipo de endereçamento. Então, a camada da rede tem como uma função unificar toda a comunicação da rede, então deve definir uma forma de identificação de hospedeiros que seja aceita por toda a rede, que todos os hospedeiros concordem com isso. Temos basicamente dois tipos de endereçamento. Tá? O que a gente chama de endereçamento hierárquico e endereçamento horizontal. O endereço de uma entidade, o endereçamento hierárquico, é construído de acordo com os endereços correspondentes aos vários níveis na hierarquia que ele faz parte. Tá? Então, quando você pega um endereço, você tem mais ou menos noção de onde está aquele endereço. Tá? Foi o método sugerido pelo ITU-T para a interconexão de redes públicas de telefonia. Né? Então, a rede de telefonia usa um endereçamento hierárquico. Né? Por exemplo, se alguém pega um número de telefone internacional, começa com mais 55. Né? O que significa? Significa, né, que 55 é o código do Brasil, significa que é o Brasil, é o número de telefone aqui do Brasil. Depois vem o código de área, né, 21, por exemplo. É o código de área 21, Rio de Janeiro. Né? Então, aqui está dizendo que é Brasil. Né? Aqui está dizendo que é Rio de Janeiro. E o número de telefone fixo, né? Ele vem uma sequência de 4 dígitos, traço, 4 dígitos. Antes de ter a portabilidade, né, com a portabilidade consegue mudar isso, mas antes de ter a portabilidade, por esses primeiros 4 dígitos, a gente conseguia dizer qual era a central telefônica. Basicamente, dizer o bairro ou o conjunto de bairros onde estava. Né? Então, pelo número de telefones, tem uma ideia muito boa de onde fica aquela informação. Isso simplifica muito a
o esquema de roteamento. Já no endereçamento horizontal, os endereços não têm nenhuma relação, né, com as entidades onde elas estão, né? Um exemplo comum desse tipo de endereçamento é utilizado nos endereços MAC das placas de rede Ethernet, que são gravados durante o processo de fabricação. Então, a placa ela é fabricada, ela recebe endereço na fábrica, ela é colocada dentro de uma caixa, e essa caixa pode ser enviada para qualquer lugar do mundo. Então, se a gente olha para o endereço MAC de uma rede Ethernet, a gente não tem a menor noção de onde pode estar aquela máquina. Tá? Então, o endereço vai ser sempre o mesmo, não importa que lugar do mundo essa placa seja utilizada. Tá? O endereçamento IP da internet. Tá? O endereço IP, a princípio, não tem um esquema de hierarquia, a princípio, né? Mas ele foi distribuído hierarquicamente. Então, quando você olha para o endereço IP, você tem condições de dizer, olhando para o endereço, em que lugar do mundo aquela máquina está. Né? Isso facilita muito o esquema de roteamento. Isso que vai fazer aquela diminuição das tabelas de repasse que eu comentei com vocês. Tá? A gente vai ver isso mesmo em detalhe quando estudar os algoritmos de roteamento. Então, considerações sobre o roteamento indicam vantagens na utilização do endereçamento hierárquico. Se o endereço dá uma dica de onde a informação está, isso facilita muito o roteamento. Já o endereçamento horizontal ele facilita os esquemas de reconfiguração. Né? Uma máquina, por exemplo, ela recebe o endereço IP, e ela muda de rede, é um hospedeiro móvel. Ela vai mudar o endereço IP dela. Né? Já o endereçamento, uma máquina que usa endereçamento horizontal, ela não precisa mudar o endereçamento. Então, ela pode se deslocar com facilidade, sem grandes inconvenientes. Apesar do endereçamento horizontal ser realizado pela camada de rede, desculpa, universal, o envio dos pacotes é realizado pela camada inferior. Tá? O que está falando isso aqui? Eu estou aqui na camada de rede, que essa máquina tem endereço IP. Tá? E ela precisa enviar uma informação para outra máquina. Então, ela sabe para qual máquina que ela enviar a informação, ela coloca o endereço IP e essa informação tem que chegar na máquina. Só que tem um detalhe. A gente já viu que, embora as camadas falem na horizontal, a comunicação não acontece assim. A comunicação acontece na vertical. Então, essa máquina origem, que ela tem o endereço IP da máquina estilo, ela manda a informação para a camada de embaixo. Aí vai chegar na placa de rede, que implementa as camadas de protocolo de camada físico e enlace. Quando essa informação chega na camada, né, essas máquinas que elas estão falando endereço IP. Vamos imaginar que sejam máquinas que tenham placa de Ethernet. A placa de rede Ethernet, o endereço que ela usa é o endereço MAC. Endereço de 6 bits. E ela efetivamente vai mandar para uma outra máquina que também tem endereço MAC. É aqui que acontece a comunicação. Tá? Então, as máquinas, embora a camada de rede diga que o endereço é IP, fisicamente a transferência é feita pela tecnologia de rede da placa de rede, né? Que possui seu próprio esquema de endereçamento, né? Que vai ser diferente do endereçamento da rede. Então, existe, tá? Deve existir um mapeamento entre esses diferentes físicos. Quando essa máquina que tem endereço IP, ela quer mandar informação para o endereço IP destino, ela tem que descobrir, na verdade, qual é o endereço MAC do destino. Ela tem que fazer um mapeamento, porque na hora de mandar fisicamente é esse endereço que vai valer. Então, tem duas técnicas usuais para fazer essa conversão. Tá? Uma é chamada de mapeamento direto, onde a estação sabe como computar o endereço por intermédio de uma função que faz esse mapeamento. Ou seja, ela chama uma função, essa função mapeia. Né? Essa função, alguns tipos de rede permitem o uso dessa função. Né? Esquema de endereçamento, né, para ATM, que tem esquema de endereço bastante grande, é possível embutir o endereço MAC dentro do endereço da rede. Tá? Então, é possível esse mapeamento direto. Mas nem toda rede permite isso. A internet, por exemplo, tem um esquema de mapeamento que não dá para fazer o mapeamento direto. Eu não tenho como calcular o endereço MAC conhecendo apenas o endereço IP. Tá? Essa máquina aqui não tem condições de fazer isso. Tá? Então,
Na internet, usa-se a segunda opção, que é a vinculação dinâmica, que é usar um protocolo de resolução. Então, sempre que essa máquina precisar falar com uma outra máquina, ela conhece o endereço IP dela, ela chama um protocolo. Esse protocolo vai fazer um trabalho na rede, a gente vai ver como é o trabalho do protocolo ARP. Né? Ele encontra o endereço do MAC no destino e ele faz envio pelo MAC. Um exemplo deles é o ARP, que é usado na internet. Vamos estudar como funciona. Então, especificamente na internet, como funciona a camada de rede? Então, a internet ela pode ser vista como um conjunto de sistemas autônomos conectados entre si. Né? O que é um sistema autônomo? A internet, a gente pode dizer que nela não existe uma estrutura real. Né? Ela é formada por uma ligação entre várias redes. Então, tem uma rede de uma organização, né, que é um sistema que é autônomo. Essa rede aqui é totalmente autônoma do restante da internet. Eu tenho uma rede, uma pessoa tem uma rede em casa. Então, o que nós temos, na verdade, são várias redes, dezenas, centenas, milhares, milhões de redes. Tá? E todas elas ligadas. Então, cada rede tem o seu roteador. Então, por exemplo, a rede 1 tem o roteador dela, a rede 2 tem o roteador dela e por aí vai. E existem ligações entre esses roteadores. Tá? Então, na internet, ela é formada por sistemas que são autônomos e que existem diversos backbones que interligam essas redes regionais. Então, os backbones são essas ligações de núcleo. Né? Conectadas às redes regionais estão as redes locais. A gente já viu uma figurinha dessa, né, com hierarquia de topologia de WAN, né, rede geograficamente distribuída, né, que são redes de longa distância, que interligam as mães, que são as redes metropolitanas, que interligam as LANs, que são as redes locais. Então, a internet, no final, vai ser isso aí, uma grande interligação entre redes. O protocolo que mantém a internet unida é o protocolo IP, né, Internet Protocolo. Ele define, então, o endereço IP. Né? E qual é a tarefa do IP? Fornecer a melhor forma de transportar daquelas da origem para o destino, independentemente desses hospedeiros estarem na mesma rede ou em redes intermediárias. Tá? Então, melhor forma. Né? É diferente da camada de transporte. A camada de transporte fala promover uma conexão confiável. Então, a camada de transporte tem que oferecer uma conexão confiável. A tarefa do IP é fornecer a melhor forma, ou seja, ele fazer o melhor possível que ele pode fazer. Mas se a rede for ruim, o TCP não vai transformar essa rede ruim numa rede boa. Tá? Então, muita atenção no melhor forma. Né? Independente de estarem na mesma rede ou em redes intermediárias. Tá? Então, não importa onde estejam as máquinas. Vamos imaginar uma situação aqui. Tá? Você está fazendo o download de um arquivo de um servidor. Então, tem aqui um servidor e existe um arquivo aqui. Né? Então, a camada de transporte do servidor recebe um fluxo de dados referente a essa transferência de arquivo. Então, a camada de transporte recebeu todo o arquivo. Né? Esse fluxo vai ser muito grande para caber num pacote único. Então, o que ele vai ser feito com ele? A camada de transporte vai quebrar em várias partes e mandar cada parte uma mensagem diferente. Né? Cada parte é entregue para a camada de rede. Então, a camada de transporte pega cada pedaço desse, coloca num datagrama IP. Então, cada um será colocado num datagrama IP. Esses datagramas serão transmitidos pela internet. Agora, quando chega na internet, esse datagrama ele pode chegar no roteador, né? E esse roteador tem que encaminhar para um outro enlace. Esses enlaces podem estar usando diferentes tecnologias. Né? Então, aqui, por exemplo, pode estar chegando um pacote com tamanho 2.000 bytes. Né? Só que quando vai ser colocado na outra rede, essa outra rede é uma rede Ethernet.
A rede Ethernet aceita no máximo 1.500 bytes. O que é que vai acontecer com esse pacote? Ele vai ser quebrado em duas partes. Uma parte, por exemplo, de 1.500, né? E uma outra parte de 500. Né? Aqui, tá. Então, cada parte será entregue. Esses datagramas são transmitidos e podem ser fragmentados ao longo do caminho. Fragmentado por quê? Porque tem tecnologia de rede diferente, então eles podem ser quebrados. Então, esse datagrama que tinha 2.000 bytes foi quebrado em dois fragmentos. Quando todos os fragmentos chegam ao seu computador, tá? Então ele foi fragmentado ao longo do caminho. Então, continuou fluindo pela rede, tá? Flui pela rede e, quando chega até o seu computador lá no destino, esses fragmentos eles são juntados, porque o segmento original tinha 2.000 bytes. Então, a camada de rede lá no destino vai ter que juntar esses dois de 1.500 e recriar o segmento de 2.000 bytes. Tá? Então, a camada de rede entrega para a camada superior exatamente aquilo que ela recebeu na origem. Pode até ser fragmentado ao longo do caminho, mas o que foi recebido na origem é o que vai ser entregue no destino. Só um minutinho, pessoal, só um problema aqui. Desculpa aí, gente. Rapidinho. Tá? Bom, então, aqui, cadê meu pontador? Então, quando todo mundo chega, ele é remontado e entregue no destino. Tá? A camada de transporte, então, recria o fluxo original, pegando esses vários segmentos, juntando um após o outro. Tá? Então, esse é um outro trabalho importante que o IP tem que fazer. Bom, protocolo IP versão 4. A gente vai estudar o IP versão 4 e IP versão 6. Né? Vamos estudar o protocolo que está em uso ainda na maioria dos computadores. E depois nós vamos ver o que está entrando em substituição. E o porquê que está entrando em substituição. Então, na internet, a camada de rede trata cada pacote de forma independente, sem qualquer relação com pacotes anteriores ou posteriores. Tá? Sendo que pacotes de mesma origem e destino podem, inclusive, passar por diferentes rotas. A gente já viu isso. Tá? O IPv4 ele é definido na RFC 791, tá? E ele é atualizado pelas RFCs 1349, 2474 e 6864, tá? Que trazem novas características ao IP. Tá? Então, os documentos descrevem completamente esse protocolo. Então, algumas nomenclaturas. O que são datagramas? São as unidades básicas de informações que passam pela internet. Então, a camada de transporte segmenta uma transmissão, envia essa transmissão toda em partes que vão chegando pela internet. Né? E são chamados datagramas. Fragmentos, parte do datagrama, que era muito grande e foi quebrado daquele datagrama. Né? Então, dados precisam saber a porção de dados da rede física, pode ser que seja necessário fragmentar. O tamanho do fragmento é determinado pelo MTU, né, que é a unidade máxima de transmissão da interface hardware de rede. Então, cada tecnologia de rede possui uma MTU, que é o máximo que ela consegue carregar. É isso que vai determinar o tamanho de fragmentos. O IPv4 especifica que a fragmentação ocorre em cada roteador. Tá? Então, roteadores ao longo do caminho é que tem que fragmentar, né, baseado na interface pela qual o datagrama vai passar. Né? Quando um datagrama em fragmentos, cada um desses fragmentos passa a ser um novo datagrama. Né? Então, fragmentos de um datagrama também são datagramas. Tá? Isso é importante. Tudo que passa é datagrama. Então, está aqui o cabeçalho do IP. Tá?
Aliás, aqui dá um pacote inteiro, né? O cabeçalho é a parte aqui de cima. Tá? Então, consiste em duas partes. Uma parte de cabeçalho, tá? E os dados que são enviados. Tá? O cabeçalho tem uma parte fixa de 20 bytes e uma parte opcional de tamanho variável. Então, está aqui a parte fixa, que vai até os endereços, e uma parte de opções. Tá? O que é que tem, então, nos campos de cabeçalho? Tá? A primeira informação que vem é a versão do protocolo. Tá? A versão a que o programa pertence. Então, se é um protocolo IPv4, então o número 4 da versão. Se é um protocolo IPv6, então o número 6 da versão. Olhar a versão determina como será o restante do cabeçalho. Por isso que é logo o primeiro campo. A versão é o comprimento do cabeçalho, né, que a gente chama de IHL, conhecido como IHL. Tá? É o tamanho do cabeçalho em palavras de 32 bits. Como o IP tem parte opcional, tem que dizer o tamanho do cabeçalho para saber onde começam os dados. Tá? Em palavras de 32 bits. Então, o cabeçalho padrão tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas de 32 bits. Então, o menor valor de HL é 5. Conforme vão entrando campos opcionais, ele pode ir aumentando. Bom, o tipo de serviço, né, permite que informe a subrede o tipo de serviço que deseja. São possíveis várias combinações. Né? Então, uma aplicação pode falar o seguinte: eu trabalho com VoIP. Então, meu trabalho precisa de uma garantia de entrega, precisa de uma rede que entrega. Ele vai colocar aqui dentro um número de tipo de serviço, que é o número de tipo de serviço de voz sobre IP. Né? Isso não dá nenhuma garantia. Tá? O IP não vai trabalhar nada com relação a isso, não vai dar nenhum privilégio. Tá? Isso é simplesmente um campo que segue dentro do pacote e que, quando chega no roteador, se o roteador tiver essa capacidade de fazer esse tipo de coisa, né, o roteador vai e pode dar prioridade para esse pacote. Né? Por exemplo, quando o pacote chega no roteador, o roteador tem uma fila. Se a fila está muito grande e chega um pacote, normalmente o pacote vai para o final da fila. Né? Só que chega, de repente, um novo pacote, esse pacote de telefonia. O atraso para telefonia é muito ruim. O que o roteador pode fazer? Pega esse pacote e coloca lá na frente da fila. Assim ele sai logo, passando à frente dos outros pacotes. Mas isso é uma característica do roteador. Né? Se ele for configurado para isso, beleza. Se ele não for, se o software dele não permite esse tipo de coisa, esse campo não será atendido. Então, estaria apenas como uma solicitação, sem obrigatoriedade para IP. Comprimento do datagrama informa o tamanho total do cabeçalho e dados. Tá? Então, total datagrama, incluindo cabeçalho e dados. Como ele é um campo de 16 bits, tá? 2 elevado a 16, então 2 elevado a 16 é igual, pode representar números do 0 ao 65.535. Tá? Então, o tamanho máximo é 65.535 bytes. Como pelo menos 20 bytes são ocupados pelo cabeçalho, no mínimo, significa que de dados, o máximo que o IP vai transferir vai ser 65.515 bytes, né? Na parte de dados. Bom, a identificação, né, permite que o hospedeiro de destino determine a qual datagrama pertence um fragmento que acabou de chegar. Né? Todos os fragmentos do datagrama contêm o mesmo valor de identificação. Eu vou explicar esse campo e alguns outros aqui. Tá? Vou explicar logo essa linha inteira aqui. Vou para o slide seguinte, eu vou explicar o funcionamento todo. Tá? Aí nós temos 2 bits aqui, que é o don't fragment e o more fragment. O don't fragment é não fragment, dizendo que não pode fragmentar o datagrama. O more fragment é dizendo que existem mais fragmentos, que esse não é o último fragmento. Tá?
Então, todos os fragmentos, à exceção do último, contém um campo MF igual a 1. E deslocamento do fragmento, de fragmentação, tá? Informa em que ponto do datagrama atual o fragmento pertence. Tá? Então, beleza. Falado, vamos entender agora. Eu tenho um datagrama, esse datagrama ele vai precisar ser fragmentado. Né? Bom, esse datagrama ele contém um identificador, vou botar aqui o identificador dele, seja, o identificador é o fragmento 8. Tá? Ele é um único fragmento que existe. Então, não existem mais fragmentos. Então, MF igual a zero para ele. MF igual a zero. Tá? E o deslocamento de fragmentação. Em que posição esse fragmento está em relação ao datagrama original? Então, como ele é único, ele está na posição zero. Tá? E vamos supor que seja aquele nosso fragmento que tem, aquele nosso datagrama que tem tamanho 2000. De repente, ele precisou ser fragmentado. Tá? Se ele precisa ser fragmentado, ele vai ser fragmentado, por exemplo, em uma parte que tem tamanho 1500, né? E uma outra parte tem tamanho 500. Qual é o ID de cada um desses? Qual é o identificador de cada um deles? O identificador de cada um deles é 8, porque eles fazem parte do mesmo datagrama, eles são fragmentos do mesmo datagrama. Logo, tem a mesma identificação. Né? O que entra no bit MF, no bit mais fragmentos? Como foi fragmentado, esse primeiro fragmento ele é a primeira parte. Existe um fragmento que vem depois dele. Né? Então, bit more fragments é 1, e para o último, bit more fragments é 0. Né? Existe um fragmento após o da esquerda e não existe um fragmento após o da direita. Né? E qual é o deslocamento? Esse aqui é o primeiro datagrama da esquerda. Como ele é o primeiro datagrama, ele entra logo no início, 0. Tá? E como tem tamanho 1500, ele está carregando o byte do 1500 ao 1499. Tá? Na verdade, esses números aqui não vão ser a posição inteira do byte, tá? É sempre múltiplo de 8 bytes, tá? Mas vamos, para simplificar, achar que é inteiro. Esse aqui entra na posição 1500, então qual é o deslocamento dele? O deslocamento dele é 1500. Como é sempre múltiplo de 8, na verdade, é que seria 1500 sobre 8. Tá? Seria 750, tá? Teria que quebrar por 8 aí. Bom, o que acontece se precisar fragmentar novamente? Vou imaginar que esse que foi fragmentado no meio e esse que foi fragmentado no meio também. Tá? O que aconteceria com os fragmentos desse? O primeiro fragmento desse? Ele identificador 8, tem mais fragmento depois dele, e ele é o primeiro ainda, 0. Tá? O outro fragmento dele, identificador 8, tem mais fragmentos, e ele inicia na posição 1000, já que foi quebrado em 2. Esse outro aqui estava no 1500, ele inicia no 1500, ele vai do 1500 ao 2000. Então, quando ele foi quebrado em duas partes, ele foi quebrado no meio certinho, o que vai acontecer com ele? O primeiro fragmento vale 8, vão existir mais fragmentos dele, então o bit maior fragmentos que era 0 passa a ser 1. Tá? Qual é a posição do fluxo original? É, 500, igual a 0, e pelo número, ele consegue colocar cada um na sua posição. E pelo número e pelo tamanho, ele sabe se está faltando uma parte ou não. Se está faltando uma parte,
Uma aplicação, ela... Pessoal, acho que dá uma caída na conexão aí, né? Mas voltando aí. O Don't Fragment aqui, uma aplicação, ela pode solicitar que um datagrama não seja fragmentado, que não aconteça isso aqui ao longo do caminho. Tá? Então, quando ela esse solicitação, o roteador, ao receber, que precisa ser fragmentado, tem que ser fragmentado, mas o bit don't fragment está ativado. Então, ele não vai fragmentar. O que ele vai fazer? Vai descartar esse pacote e vai mandar de volta para a origem uma informação que não foi possível encaminhar, porque precisava fragmentar. Tá? Então, uma temos o campo conhecido como TTL, Time to Live. É um contador utilizado para limitar a vida útil do pacote. Tá? Pode acontecer de, numa rede, a rede entrar em loop por alguma razão. Tá? Um exemplo vai dar na rede em loop, vamos imaginar o seguinte, aqui tem um endereço destino. Tá? E a informação vem por esse roteador, ela quer chegar naquele destino. Para chegar naquele destino, o que acontece? Ela encaminha, a rota dela é encaminhar para o próximo roteador. Esse próximo roteador encaminha para o próximo e por aí vai. Tá? Então, a rota de todos os roteadores estão indicando que o caminho é esse. Né? Mas existe um outro caminho alternativo, que é um caminho aqui por cima, que não é o melhor. Né? Vamos supor que passa por mais roteadores. Então, o caminho preferencial é o caminho de baixo. Tá? Então, essa máquina que está enviando informação, o pacote passou para esse roteador. Vamos supor que, de repente, tá, esse enlace caia. Quando esse enlace cai, deixa de existir esse caminho. Né? Então, esse roteador aqui, ele percebe o seguinte, não existe mais esse caminho, mas ele sabe que existe uma alternativa para o outro lado. Então, rapidamente, ele chaveia. O caminho dele padrão agora é por aqui. Então, para esse roteador aqui, o caminho padrão é pela esquerda. Para esse roteador que ainda não percebeu essa queda, o caminho padrão é pela direita. Né? Então, esse pacote que vem roteando, quando chega nesse roteador, ele manda para esse. Quando chega nesse, ele sabe, não caminha por ali, ele devolve. Né? Então, o pacote vai ficar vai, volta, né? O tempo inteiro. Para evitar que isso aconteça, né, que fique aqui toda a vida, isso vai sobrecarregar muitos roteadores, a rede vai ficar muito pesada com esses vários pacotes. Esse campo TTL ele é decrementado a cada roteador que passa. E quando ele chega a zero, o roteador joga fora esse pacote. Né? Ele é utilizado também por alguns outros protocolos, como, por exemplo, o Tracehouse para descobrir um caminho. Tá? Por aí vai. Tá? Então, ele é usado, tá, para poder jogar fora pacotes que estão circulando indefinidamente na rede. Protocolo da camada superior. É o protocolo para o qual o datagrama deve ser entregue. Né? Então, quando o datagrama chega, normalmente ele vai ser entregue no TCP ou no UDP. Existem ainda outros protocolos que podem receber esse datagrama. Mas se for, por exemplo, para entregar para o TCP, o número padrão do TCP é o número 6. Então, a informação será entregue para o TCP se aqui no campo o protocolo tiver o valor 6. Se tiver o valor 17, vai ser entregue para o UDP. Se tiver outro valor, vai ser entregue para o protocolo que tem aquele valor. Tá? Depois vem soma de verificação do cabeçalho. Tá? O nome ele é bastante claro, tá? E a gente tem que prestar atenção nisso. Soma de verificação do cabeçalho. Ele só testa o cabeçalho. Tá? Ele não testa dados. Tá? Então, confere o cabeçalho para determinar se ocorreram erros durante a sua transmissão. Então, se tiver um erro durante a transmissão, esse erro for no cabeçalho, o IP plota o erro. Se houver um erro dentro dos dados, o IP não percebe esse erro e entrega o datagrama como se estivesse correto. Então, por isso que o IP não tem garantia de entrega de dados corretamente. Ele só verifica o cabeçalho. Depois vem endereço IP origem e destino, né? Que vão dizer quem enviou a informação e para onde a informação está sendo enviada.
Depois tem um campo opcional aqui, que é utilizado para permitir que dados, melhor dizendo, que sejam inseridas opções que não estavam contidas no projeto original. E a parte de dados, carrega os dados provenientes da camada de transporte. Então, está aqui o cabeçalho. Isso é tudo que o IP faz. Então, fragmentação e reconstrução. Né? Nem todos os protocolos da camada de enlace podem transportar pacotes do mesmo tamanho. Né? Só alguns exemplos aqui. Rede Ethernet. Rede 802.3. O tamanho máximo dela é 1.500 bytes. MTU do I3E 802.11, que é o Wi-Fi. Né? 7.981 bytes. Né? MTU do protocolo PPPoE, né? Que é o PPP over Ethernet, né? Que é utilizado por muitos modems domésticos, 1.492 bytes. Então, a gente repara, HDLC, que é um protocolo bastante utilizado por roteadores, 1.564. Então, a gente vê que tecnologias de rede diferentes possuem tamanhos diferentes. Né? O roteador precisa interligar essas redes que podem possuir diferentes MTU. É por isso que existe a necessidade de fragmentação, conforme a gente viu anteriormente. Né? Então, cada parte de um datagrama que foi dividido ele é conhecida como um fragmento, né? Com um pedaço de datagrama. E o datagrama precisa ser reconstruído antes de ser entregue ao protocolo destino, conforme a gente viu. Então, tem uma imagenzinha que mostra mais ou menos aquilo que eu fiz com vocês manualmente. Né? Um computador manda informação que passa para um roteador. Quando chega no outro roteador que tem MTU menor, ele quebra em vários fragmentos diferentes. Esses vários fragmentos passam por todo o restante da rede separados também. E aí, quando chega na origem, o roteador remonta tudo e entrega o pacote no destino. Então, o pacote que sai, melhor dizendo, aqui vamos levar em conta a camada de transporte. O segmento que sai será o segmento que será entregue, mesmo que ele seja fragmentado, porque os fragmentos vão ser unidos no destino. Aqui, ó, a gente percebe, os fragmentos todos mantêm o mesmo número de identificação e os valores aqui de cada fragmento, posição que vai entrar no fluxo. Endereçamento IPv4. Essa parte de endereçamento é uma parte importante. Qualquer um que for trabalhar com rede tem que saber muito bem como funciona o endereçamento IPv4. Então, não é difícil, né? Requer alguns cuidados, né? Precisa de alguns conhecimentos, tá? E a gente vai adquirir esses conhecimentos aqui e vai ver como funciona esse endereçamento. Bom, então, vamos a alguns conceitos antes, né? Um hospedeiro normalmente possui apenas uma interface com a rede de computadores, né? É um computador, aqui um ambiente de rede. Esse computador ele está ligado à rede e ele possui uma única interface, uma única placa de rede. Tá? Então, quando o protocolo IP de um hospedeiro quer enviar um datagrama, ele faz por meio dessa interface. A interface é a fronteira entre o hospedeiro e a rede física. Então, é lá que a rede vai trabalhar. Tá? Agora, considera um roteador. Né? Nós temos aqui uma outra rede. Essa rede também tem computadores. Cada computador tem a sua interface. O roteador tem que interligar redes. Vamos imaginar um roteador que interliga duas redes. Né? Um roteador pequenininho, que só faz a ligação entre duas redes. Para fazer a ligação entre essas duas redes, o roteador tem que estar ligado às duas redes. Né? Portanto, esse roteador que interliga duas redes, ele terá uma interface em cada rede. Né? Então, a tarefa do roteador é receber datagrama por uma interface e repassá-lo por outra interface. Então, ele recebe por uma interface e joga por outra interface. Tá? A fronteira entre o roteador e qualquer uma dessas interfaces também é denominada uma interface. Desculpa, entre o roteador e a rede. Né? Então, assim, um roteador terá múltiplas interfaces, uma para cada uma das redes nas quais ele está conectado. Né? Então, esse roteador aqui, do nosso exemplo, está conectado em duas redes. Aqui é uma rede, né? A interface ela faz parte da rede, então esse roteador faz parte dessa rede.
assim como esse roteador faz parte da outra rede, né? Tá? Que a interface de rede dele está na outra rede. Então, o roteador é ligado a várias redes. Então, roteador com múltiplas interfaces, tá? Vai estar conectado nas várias redes. Independentemente de quantas interfaces tem o hospedeiro, o IP exige que cada interface tenha seu próprio endereço IP, né? Então, nesse desenho aqui, essa interface tem endereço IP, essa interface tem endereço IP, esse roteador tem duas interfaces, ele tem pelo menos dois endereços IP, um para cada interface. O endereço IP está tecnicamente associado com uma interface, e não com o hospedeiro com aquela interface. Então, o correto não é a gente falar qual é o endereço IP do computador tal, né? O correto seria falar qual é o endereço IP da interface tal daquele computador. Só que normalmente a gente não fala assim, ninguém vai ser sacrificado por isso. Mas a gente precisa saber o que é formal, tá? Então, o endereço IP ele está associado a uma interface. Tanto que equipamentos com mais de uma interface têm mais endereço IP, né? Por exemplo, um notebook que está ligado a uma rede por um cabo de rede e por uma interface sem fio. A interface onde a gente coloca, o local onde coloca o cabo de rede é a interface de rede Ethernet. Agora, a rede sem fio também é um ponto de conexão. A gente não liga fio nenhum porque é sem fio, é via rádio. Mas também é uma interface. Se o computador estiver conectado a duas interfaces simultaneamente, ele terá dois endereços IP diferentes. Um para isso. Um esquema não muito otimizado, né? Então, a gente tem muita perda aí, não chega nem perto dos 4 bilhões de endereços, tá? Tem menos. Levar em conta, tá? Até porque já acabou há muito tempo esse endereço. Cada byte do endereço é escrito em sua forma decimal, separada por outros bytes por um ponto, né? Ou seja, isso aqui é um exemplo de endereço. 192.168.23.67. Então, 4 bytes, todos eles separados por pontos, né? Como cada posição dessa representa um byte, né? Cada posição dessa pode ter valores que variam de 0 a 255. Não existe endereço IP cujo um campo seja maior que 255. Né? Então, esse 192 é o número decimal equivalente aos 8 primeiros bits, 168 é o número decimal equivalente ao segundo conjunto de 8 bits, e por aí vai, né? O 23 é o terceiro conjunto e o 67 ao quarto conjunto de 8 bits. O primeiro, segundo, terceiro e quarto byte. Isso aqui é a forma como nós trabalhamos, como seres humanos trabalham. É muito mais fácil para o ser humano trabalhar com números decimais. Agora, um computador, ele trabalha com endereços binários. Então, endereço IP para o computador é endereço binário. No caso do 92.168.23.67, né? Se a gente faz as conversões, né? A gente repara que, né? Tá aqui para vocês a tabelinha, para quem quiser conferir depois. Esse endereço representa esse binário aqui. Tá? 192 em notação binária é 11000000, tá? O 168 10101000, por aí vai. Tá? Cada interface em cada hospedeiro da internet tem que ter um endereço IP globalmente exclusivo. Ou seja, dois computadores na internet nunca possuem o mesmo endereço IP. Mas vocês devem reparar o seguinte, existem várias máquinas que trabalham com a rede 92180, né? Mas está escrito aqui que não pode ter o mesmo endereço, né? Então, como é que pode isso? Máquinas que estão com um endereço que são considerados endereços falsos, que a gente vai ver o que são isso, tá?
elas, na verdade, não estão conectadas diretamente à internet. Existe um tradutor no meio do caminho. Tá? Existe uma passagem chamada NAT. Tá? Então, a maioria das máquinas elas têm endereço 9268, 172 alguma coisa, 10 ponto alguma coisa, tá? São todos endereços reservados. Essas máquinas não são consideradas máquinas da internet conectada. Então, no nosso exemplo aqui, tá? Nós temos uma rede aqui, 192.168.0, alguma coisa. Né? Agora, repara o seguinte, nossa rede de exemplo aqui. Essa máquina aqui, o 92.168.02, o 92.168.03, o 92.168.04, o 92.168.01, todas as máquinas dessa rede da esquerda começam com o endereço 192.168.0. Todas as máquinas da rede do lado direito começam com o endereço 192.168.1. Inclusive as interfaces do roteador. A interface do roteador à esquerda é 92.168.0. A interface do roteador à direita é 92.168.1. Né? Isso aqui, né, as redes que compartilham um prefixo comum, elas são chamadas de subrede. Né? Então, isso aqui forma uma subrede, incluindo essa interface do roteador. Né? E o lado direito forma uma outra subrede, incluindo a interface do roteador que está na outra subrede. Então, no exemplo, os três campos mais à esquerda do endereço, tá? Que são formados por 24 bits, 192, 168.0, que temos 24 bits, tá? Nunca mudam dentro da subrede. Tá? Nós dizemos que essa rede, então, é a rede 192.168.0/24. Esse /24 aqui é para indicar que os 24 bits mais à esquerda forma o endereço da rede. No caso da rede da direita, é o 92.168.10/24, para dizer que os 24 bits mais à esquerda desse endereço forma a subrede. Tá? Então, /24 quer dizer 24 bits mais à esquerda do endereço. Né? Então, voltando aqui naquele endereço binário, uma rede /24 está indicando que isso aqui identifica a subrede. E esse último campo aqui identifica o computador dentro da subrede. Tá? Então, papel importante que vai ser fundamental para o funcionamento das redes e também fundamental para o funcionamento do roteamento. Então, a estratégia de distribuição de endereços da internet ele é conhecido como roteamento interdomínio sem classes. Tá? Classless Interdomain Routing, né? CIDR. Isso aqui veio para quebrar o esquema anterior, que era o chamado endereçamento com classes. Tá? No esquema anterior, né, utilizava o seguinte: uma rede tem endereço na forma A, ponto, B, ponto, C, ponto, D. Vamos botar isso aqui assim, dessa maneira. Esse é o endereço IP. Tá? Se a rede fosse identificada apenas pelo primeiro byte, dizer que era uma rede classe A. Nessa rede classe A, nós temos o primeiro endereço, a primeira parte da rede, e o último endereço, os hosts. Se a rede utilizava os dois primeiros campos para endereçar, era uma rede classe B. Tá? Se a rede utilizava os três primeiros campos, era uma rede classe C. E a divisão tinha que ser obrigatoriamente em 8. Né? Isso aqui usa 8 bits para identificar. Essa rede classe B usa 16 bits para identificar a subrede e a rede classe C usa 24 bits para identificar a subrede. Né? Então, no esquema anterior, a divisão era sempre ou em 8, ou em 16, ou em 24. Isso se tornou muito ineficiente. Então, logo que percebeu-se isso, criou-se um novo esquema que é o chamado CIDR. O CIDR eu posso quebrar em qualquer lugar. Eu posso quebrar, por exemplo, em 20, no meio do caminho aqui entre o 16 e o 24. Então, a minha rede não é nem rede classe B, nem rede classe C, muito menos classe A. Então, o esquema de divisão de endereços é chamado sem classes, né? Sem classes, classless. Né? No caso, essa rede do exemplo seria uma rede /20, que tem 20 bytes para identificar a rede. Né?
Então, o CIDR generaliza a noção de endereçamento de subrede, né? E o endereço IP de 32 bits é dividido em duas partes. Ele passa a ser representado por A.B.C.D barra X, onde X vai indicar a quantidade de bits existentes na primeira parte do endereço, ou seja, a quantidade de bits que identificar a subrede. Então, os X bits mais significativos do endereço nessa forma constituem a parcela da rede do endereço normalmente tornada prefixo. Né? Então, o prefixo determina qual parte do endereço identifica a rede. No exemplo aqui, barra 20, temos um prefixo de 20 bits. Esses 20 bits mais à esquerda identificam a rede, e os outros 12 bits que sobram identificam a máquina dentro da rede. Gente, se for tendo pergunta, vai falando aí. Essa parte é uma parte bastante importante. Então, uma organização normalmente recebe um bloco de endereços contíguos, né? Uma faixa de endereço com prefixo comum. Né? Bom, isso aí, então, dentro do nosso exemplo ali, isso quer dizer o seguinte: uma organização ela recebe um endereço, uma faixa de endereço. Essa faixa de endereço tem uma parte inicial, que é o prefixo da rede. Então, se for lá barra 20, 20 bits vão identificar a rede, nunca vão mudar dentro dessa rede. São os 20 bits que identificam a rede. Agora, essa parte final aqui de 12 bits, eu posso variar e eu vou dar um valor diferente para cada computador dentro da rede. Né? E, normalmente, recebe um bloco de endereços contíguos para facilitar o roteamento. Né? Claro, se são contínuos, por que facilita? Porque se são contínuos, o meu roteamento ele pode ser feito com base no primeiro e último endereço. Eu não preciso ter endereço de todo mundo aqui dentro. Os endereços IP de hospedeiros dentro de uma organização vão compartilhar um prefixo comum. Então, claro, na organização, todas elas têm o mesmo prefixo de rede. Desculpa, estou dizendo, não. A organização tem um prefixo de rede único, então todos os computadores lá dentro terão o mesmo prefixo. Isso reduz consideravelmente o tamanho das tabelas de repasso nos roteadores. Né? Um único registro nessa forma vai ser suficiente. Né? Por quê? Aqui no meu exemplo, barra 20 a rede. Então, eu utilizei 20 bits para identificar a rede. Né? Quantas máquinas eu tenho aqui dentro? Nessa rede, eu tenho a possibilidade, né, já me sobrou 12 bits, de até 2 elevado a 12. Se eu tenho a possibilidade de 2 elevado a 12, são 4K endereços, 4.096 endereços. Né? Na hora de fazer a tabela de roteamento, a tabela de roteamento de quem está do lado de fora aqui, né, o roteador que está lá de fora, que vai receber a informação e tem que rotear para essa rede, ela não precisa ter uma entrada para cada computador que está aqui dentro. Basta ela ter uma entrada para esse prefixo. Então, ela anota lá na entrada dela o endereço da rede, bota lá na tabela de roteamento dela, barra 20. Então, ela sabe que todos os computadores dessa rede, esse roteador sabe que estão para cá. Então, ele pega, no lugar de 4.096 entradas na tabela de roteamento, ele coloca uma única entrada que vale para todas elas. Isso realmente diminui drasticamente o tamanho das tabelas de roteamento. Não seria praticamente impossível um roteador manter tabela para todos os locais da internet. Então, já dei uma comentada rápida com vocês, né? Enquanto os primeiros X bits identificam a rede, né? Os últimos 32 menos X identificam as máquinas dentro da rede. Tá? Esses bits menos significativos, né, podem ter uma estrutura adicional dentro da subrede, tal como discutido anteriormente. Então, o que vem dizer isso? Vamos manter a nossa ideia dentro do barra 20 aqui. Então, essa organização ela recebeu uma faixa barra 20. Né? Ou seja, os primeiros 20 bits identificam a rede dentro da organização. Então, o roteador que leva até a organização tem uma entrada única. Para essa organização aqui, desculpa, para esse roteador aqui, tá? Todo mundo aqui está numa rede só. Agora, quando chega no roteador da organização, aqui é o nível da organização, está dentro da organização. Tá? A forma como a
rede é dividida aqui dentro, agora da organização, eu vou ter que quebrar em 4. Então, logo mais a gente vai descobrir o porquê. Tá? Mas dentro da organização, o prefixo de cada subrede vai ser /22. Né? Então, os roteadores lá fora usam o prefixo /20. E para eles não faz diferença, porque, na verdade, tudo vai ser encaminhado para cá mesmo. Mas quando chega no roteador dentro da organização, ele tem que saber como quebrar nas várias subredes. Isso pode acontecer sucessivamente. Um novo roteador aqui dentro ele pode quebrar em várias subredes, fazendo o que a gente chama de máscara aqui. Né? Então, essas máscaras podem ser modificadas. Então, pode ter uma estrutura adicional, criando uma hierarquia dentro da rede. Então, como exemplo, suponha que os primeiros 24 bits especificam o prefixo da rede, que são comuns a todos os outros. Então, aqui é um outro exemplo que foi dado, né? Parecido com esse que eu dei aqui em cima para vocês. A imagem aqui fornece um exemplo de suas interfaces, 4 interfaces. Essas 4 interfaces possuem endereço no formato 223.1.1.1. Então, essa é a rede 223.1.1.1. Nós dizemos que é a subrede 223.1.1.1, 223.1.1.1.0/24. Esse /24 está indicando que esses 3 bits identificam a rede. Tá? E o último aqui não vai fazer parte do prefixo. Tá? Essa anotação /24, ela é conhecida como máscara de subrede. E indica os 24 bits mais à esquerda. Então, essa interface do roteador, mais as interfaces de todas as redes, estão na mesma subrede. Representado como 223.1.1/20. A partir do prefixo comum. Da mesma forma, temos aqui a rede 223.1.2. Temos aqui embaixo a rede 223.1.3. Tá? Todas subredes diferentes. Tá? O endereço de uma subrede jamais pode aparecer dentro de outra subrede. O endereço da subrede aparecendo dentro da subrede aqui. Isso jamais pode acontecer. Ok? Subredes. Tá? Então, nós vamos, como vai ser um assunto que vai se estender bastante, a gente vai encerrar aqui hoje. Né? E aí, na semana que vem, a gente vai entrar direto na parte de endereçamento IPv4. Né? Como realizar esses. Foi tranquilo hoje, pessoal? Deu para caminhar direitinho? Hoje vocês não perguntaram nada? Bom, então, não tem dúvida nenhuma. Tá? Vamos fazer aquele esquema. Vou encerrar aqui a gravação. Né? E a gente continua aqui para, se alguém tiver dúvida, qualquer coisa, é só chamar até o final aí. Tá, fala aí, Patrick. Já pode falar, Patrick. Não precisa ficar escrevendo, não. Mas escrever sem problema também. Então, vou encerrando aqui enquanto isso. A gente vai conversando.